Ativa, o brilho da gente. Está começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno de política, economia, ciência, cultura, comportamento, justiça. Vamos conversar hoje com o promotor de justiça, Charles Lima. Ele faz parte do nosso Ministério Público Estadual e também de um movimento chamado Movimento do Ministério Público Democrático, um movimento nacional em que agrega muitos promotores e procuradores. Mas, Charles, o que a gente vai conversar um pouco é sobre a atividade, a ação do Ministério Público nesse momento. O que a sociedade vê é que os promotores, eles têm uma iniciativa, têm um protagonismo muito grande nessa questão do Lava Jato. E enquanto o Sérgio Moro também age de uma forma muito independente, e é isso tudo. E existe no Congresso uma legislação que visa exatamente refrear o que eles chamam de abuso de autoridades. O que é que está acontecendo? O Ministério Público e a primeira instância, com Sérgio Moro, está agindo muito à frente, em demasia, ou quem está propondo essa nova legislação quer apenas se proteger da ação do Ministério Público? Boa noite. Eu diria o seguinte, eu acho que é uma reação, né, de certo modo até já esperada, assim, outras experiências, né, mundo afora, mostram que quando o Ministério Público e o Judiciário passam a enfrentar de forma mais intensa, né, a corrupção, né, o poder político, setor do poder político, tende a tentar limitar a ação do Ministério Público e do Judiciário. Isso já aconteceu em outros países e aqui no Brasil começa a aparecer os sinais, né, desse tipo de reação. Um projeto de lei que está em tramitação agora no Supremo, onde, a pretexto de se atualizar a lei de abuso de autoridade, né, se coloca determinados pontos na legislação que tem o papel de inibir, né, a ação desses órgãos de controle. O Ministério Público, ele, juntamente com outros órgãos, né, fazem parte do sistema de controle da administração pública, né? E esse controle, em última instância, é feito pelo Poder Judiciário, né? E isso é que estamos assistindo agora com a Operação Lava Jato, ou seja, o Judiciário, né, exercendo seu papel de controle sobre a administração pública. O que acontece é que no Brasil a gente não tem a prática de prestação de contas enraizada culturalmente. Então, a pessoa, quando exerce um cargo, né, ela se acha isenta de prestar qualquer tipo de conta ou responsabilidade, o que não é o modelo, né, dentro de uma sociedade democrática. A Constituição brasileira, ela estabelece essa responsabilidade. E isso é que estamos assistindo agora, com esse processo de responsabilização, inclusive no âmbito criminal, né, de pessoas, digamos assim, do mais alto nível da esfera, tanto política como empresarial. Não é consequência natural exatamente dessa atuação do Ministério Público. Exato. Quando você fala que não existe essa prática da prestação de contas, você também está incluindo a falta de prestação de contas do Ministério Público diante da sociedade, da ação, da linearidade do Ministério Público, da Justiça de primeira instância, de segunda instância, e saber que está tudo feito de acordo com a Constituição. Porque há questionamento de advogados a respeito dessas atividades. Há questionamentos e questionamentos, né? Um questionamento, né, eu acho que não é pertinente, né, que é em relação ao sigilo que deve se ter no processo investigativo, né? Então você, quando está fazendo uma investigação, evidentemente que alguns dados ali, até você ter condições de formar a sua opinião, né, seja para entrar com ação, seja para arquivar, para preservar, inclusive a pessoa que está sendo investigada, deve ser feito sob sigilo, né, ou para preservar a própria investigação em si. Então, esse acesso, de fato, ele tem que ser preservado. A outra parte, não, que é em relação aos processos judiciais, os procedimentos do Ministério Público, que também é atividade meio, isso daí, de fato, a Constituição diz que deve ser transparente. Todos nós devemos ser transparentes, inclusive o Ministério Público e Poder Judiciário.
né? O Conselho Nacional, até a Folha de São Paulo, um tempo atrás, ela fez um levantamento, né, que nem todos os ministérios públicos, como também tribunais, não vinham atendendo aos parâmetros da Lei de Acesso à Informação, o que eu acho, no meu entendimento, que é um erro do ponto de vista institucional. O Ministério Público ele deve primar, junto com o Tribunal de Contas, junto com o Poder Judiciário, pela efetiva transparência, né? Até porque o Ministério Público, né, ele tem, do ponto de vista orçamentário, a participação dele é tão pequena na maioria dos estados, né, que não tem o que esconder, não tem nada. Então o Ministério Público ele tem que dar o exemplo nessa parte da transparência. Você chegou até a escrever um artigo chamado A Transparência como Contraponto ao Patrimonialismo, né? Quer dizer, essa transparência, de acordo com o que determina a legislação, evita muita dor de cabeça, principalmente em relação ao Ministério Público. A todas as instituições, eu acho que todas elas, né, na medida que você tem seus dados, né, abertos, né, você, de alguma forma, se blinda de determinadas práticas. Então, acho que, se nem todas conseguem, né, algumas não querem. Né? A gente sabe que alguns municípios aí do interior eles têm dificuldade de cumprir com todos aqueles parâmetros. Agora, uma coisa é a dificuldade de cumprir com todos, outra é se negar a cumprir com qualquer ponto lá da Lei de Acesso à Informação, o que acontece em boa parte dos municípios. Então, alguns municípios, alguns prefeitos, né, eu diria que deliberadamente, né, não deixam os dados abertos, né, e isso impede o controle social. Impede que o cidadão tenha conhecimento de como aplicados os recursos públicos, né, naquele órgão. Então, isso é digamos assim, uma cultura brasileira, né? No artigo aí eu falo exatamente isso, ou seja, é um traço cultural do Brasil, de você ter esse sentimento de resguardo exacerbado, né, e que dificulta exatamente um dos pontos chaves do ponto de vista da experiência democrática que nós vemos nos outros países, que é exatamente a questão da transparência nesses dados de gestão. Por exemplo, você fala em transparência, só me vem à cabeça a questão dos vazamentos daqueles depoimentos da Lava Jato, que ninguém sabe de onde vem esse vazamento, se é do Ministério Público, se é da Polícia Federal ou do próprio advogado, né? Qual é a sua opinião sobre esses vazamentos dos processos em andamento? Olha, assim, esse caso especificamente está sendo, acho que inclusive investigado a pedido do Procurador-Geral da República, né? É exatamente o primeiro ponto que eu falei. Assim, eu acho que você deve ter um resguardo nesse tipo de informação para proteger as pessoas e para proteger também a investigação. Então, num determinado momento, aquelas informações elas devem ser mantidas sob sigilo. Então, evidentemente que todo e qualquer vazamento nesse sentido, né, que você tem elementos ali de investigação que sejam vazados, são vazamentos que são contrários ao que se manda. Né? Mas eu volto a dizer, né, infelizmente nós temos uma cultura muito diferenciada assim, quando você olha assim, outros países. Recentemente eu estava lendo aqui, eu acho que, salvo engano, a Noruega, né, eles têm um remédio ótimo para evitar sonegação fiscal. Sabe qual é? O remédio é o seguinte: tudo que o cidadão ganha e paga de imposto é transparente. Então, todo mundo sabe o salário de todo mundo e quanto cada um pagou de imposto. Então, a sonegação fiscal é baixíssima. E isso no plano individual. Evidentemente que você trazer um modelo desse para uma cultura como a nossa brasileira, imagine cada um aí ter o seu salário divulgado. Nem todo mundo vai querer. Mas são preços que se pagam, né, para você aprimorar o modelo democrático. Né? A democracia ainda é muito incipiente no Brasil. Eu diria que nossa herança, nossa história, nossa cultura, né, ela é tudo menos democrática. Né? A gente pode traçar uma trajetória, uma caminhada do Ministério Público de 1988, quando foi aprovada a nova Constituição, que deu um papel, protagonismo ao Ministério Público, até agora só fez crescer essa participação direta do Ministério Público na sociedade? Eu diria que, como todo movimento histórico, ele não é contínuo, né? Ele é cíclico. Então, você tem momentos de abertura, você tem momentos em que a instituição ela termina se fechando. Isso, né, de uma maneira geral. O que não se pode perder,
né, e eu acho que quando o Ministério Público ele termina reforçando isso, né, ele cresce, né, é quando ele consegue transparecer nas suas ações, né, digamos que é o sentimento geral. Então, qual é o sentimento geral em determinados estados? Né? O sentimento de insegurança, por exemplo. Então, você hoje aqui em Pernambuco, do ano passado para cá, é uma moda no interior você ter assaltos a banco, né, com explosivos que fecham a rua lá com essa moda grampo, continua. né? Então, esse tipo de situação, né, o Ministério Público tem e deve prestar atenção e prestar um papel essencial aí no sentido de tentar resolver isso para a sociedade. Qual? O problema da criminalidade, o problema da corrupção, né? A questão dos presídios. Hoje, esse final de semana tivemos uma rebelião, né? Um motim dentro da unidade lá de Caruaru, né? Onde 5 ou 6 mortos. Então, o excesso no sistema penitenciário e como esse homem sai de lá de volta para a sociedade, esse papel de ressocialização da pena, são áreas de atuação do Ministério Público também. Então você tem que ter isso firme, no sentido de dar uma resposta à sociedade naquilo que é da atribuição da instituição. Quando o Ministério Público consegue fazer isso, ele cresce junto à sociedade. Então acho que esse deve ser uma busca constante da instituição, no sentido de dar a resposta, né, que a sociedade espera nas diversas áreas. Então, o Ministério Público hoje, nacionalmente, você tem, principalmente a partir do influxo da Lava Jato, uma cobrança muito grande da sociedade, no sentido de que se combate os casos de corrupção. É preciso que se dê prioridade, é preciso que haja denúncias em relação aos gestores públicos, né, para que o tribunal decida se há ou não responsabilidade ali, do mesmo jeito que está acontecendo lá em Curitiba, que em relação aos demais aqui, se tiver alguma coisa, né, que seja apresentada, até para que o cidadão possa se defender, o judiciário possa decidir, porque o Ministério Público não aplica a pena. Quem aplica a pena é o judiciário. O Ministério Público é uma função essencial à justiça. Tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente e faça, né, o dever de casa. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com o promotor Charles Lima. Queria que ele falasse desse movimento que ele faz parte, o movimento do Ministério Público Democrático. Daqui a pouco. Esta é a Imediata, uma empresa que trabalha incansavelmente dia e noite e que tem no ser humano seu maior compromisso. A Imediata dispõe de profissionais cada vez mais capacitados e treinados. Por isso, a Imediata inova com equipe altamente qualificada. Nossos produtos e serviços têm ação imediata no controle de pragas urbanas, dedetização, controle da dengue através de equipamentos específicos, controle de escorpião e moscas, desratização, descupinização, afugentamento de pombos e morcegos, capina química, limpeza e higienização de caixas d'água e cisternas. A Imediata Saúde Ambiental mais uma vez saiu na frente. Isso faz dela uma empresa amiga do meio ambiente. Ligue agora 3028-3313 ou acesse o nosso site www.imediatasaudeambiental.com.br. Produtos de limpeza, você conhece e confia com você no dia a dia. Detergente é igual, desinfetante é igual, pasta de limpeza é igual. E a água sanitária tem que ser igual. Ou igual, a sujeira passa mal. Ou igual, a sujeira passa mal. Produtos de limpeza igual, água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Igual. Os principais momentos da rodada, lances polêmicos, os esportes brasileiros debatidos por quem entende do assunto, com a sua participação, torcedor. A sua participação é muito importante para nós. Programa Nova Esportes, de segunda a sexta, 12h30. TV Nova, o brilho da gente.
Estamos de volta no programa Políticas, aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje sobre a atuação do Ministério Público Estadual em Pernambuco. E também ouvindo do outro promotor, Charles Lima, que é vice-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Que movimento é esse, promotor? Isso daí mostra que o Ministério Público não é democrático, tem que ter um movimento à parte? Não, de forma alguma. O movimento do Ministério Público Democrático foi uma experiência que surgiu aqui no Brasil há 25 anos, né, exatamente logo após a Constituição, né, onde se sentiu o seguinte, assim, todo o arcabouço, né, jurídico do brasileiro, né, ele era, você deve assim, ter em mente o seguinte: a Constituição veio de 88, você tinha toda as outras legislações que refletiam o período anterior, que era o período da ditadura militar. Então, o papel do Ministério Público, né, como órgão construtor aí desse modelo previsto na Constituição de 88, né, precisava de uma reflexão do ponto de vista interno, ou seja, olha, como é que nós aplicamos a Constituição com essas outras leis aqui que não têm esse formato. Então, a partir dessa necessidade, né, que surgiu aí o movimento do Ministério Público Democrático na esfera do Ministério Público, que é a Associação dos Juízes para a Democracia. Ou seja, tentar orientar a atuação do Ministério Público, principalmente ali naquele momento, né, que saía de um regime ditatorial, né, para as balizas da Constituição. Ou seja, ter o norte, o prumo de atuar de acordo com o que a Constituição diz. E nesses 25 anos é isso que tem se tentado. Assim, várias questões aí foram colocadas pela Constituição, ficaram afetas ao Ministério Público, que nós, aí eu acho que dentro de um exercício até de autocrítica, devemos fazer, por exemplo, a questão do controle externo da atividade policial. O Ministério Público, ele não conseguiu fazer a contento até hoje, em nenhum lugar do Brasil, esse controle externo. Então, é necessário essa reflexão da instituição de como ela desempenha bem aquele papel que foi posto pela Constituição, no sentido de fortalecer a nossa democracia. Outro pleito também seria a participação dos promotores nas investigações policiais, né? Em que pé está essa questão? A questão da investigação pelo Ministério Público, né, é outra bandeira aí, né, a qual o próprio movimento ele teve um papel preponderante na época da PEC 37, né, que visava tirar o poder de investigação do Ministério Público. É importante se ter em mente o seguinte: o órgão que é encarregado de apresentar na justiça a denúncia criminal contra uma pessoa, né, é preciso que ela tenha segurança para fazer isso. Né, é preciso que o Ministério Público tenha segurança de fazer, né, na hora de apresentar essa denúncia. Então, se a polícia direciona para um lado ou direciona para o outro, às vezes para que vá, né, para responsabilizar uma pessoa, de repente sem ter elementos suficientes, é aquilo que se chama, né, a cara de prontuário. Então, às vezes vem a polícia, né, pressionada por um determinado fato, né, que se cobra, que se chega a um resultado da investigação, ela pega uma pessoa, isso, assim, temos vários exemplos, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro, né, onde se tem essa figura aí que seria a cara de prontuário e apresenta, olha, o suspeito é esse daqui. Mas quando você vai olhar o trabalho de investigação, você não tem elementos que sustentam a condenação, né, perante a justiça. Então é importante que o Ministério Público ele tenha a capacidade de complementar, eu acho que essa capacidade investigativa do Ministério Público ela é complementar ao trabalho desenvolvido pela polícia, né, no sentido que ele possa ter a tranquilidade na hora de formular a acusação, né, do resultado que vai se chegar ali. Então é importante que se tenha isso daí. Então, o poder investigatório do Ministério Público ele permite isso, ele permite você fazer essa modulação. Até porque a gente não pode esquecer o seguinte: na maioria dos países, o trabalho da polícia na parte investigativa é coordenado, né, e supervisionado e direcionado pelo Ministério Público. Que no Brasil isso não existe. Não existe. Né? Então, assim, eu acho que essa dicotomia aí, essa divisão entre Ministério Público e polícia, né, termina enfraquecendo. Você tem hoje uma taxa de resolução, né, mesmo nos homicídios, baixíssima. Eu acho que na faixa de 6% a 8%. Você consegue elucidar isso nos homicídios. Né? Nos outros, por exemplo, se você for furtado, for roubado, né, a expectativa que você tem
de que a polícia possa solucionar o caso é baixíssimo. Quem teve a experiência sabe e pode dizer. Mas o curioso é que temos todas as instituições democráticas, como uma polícia para investigar, o Ministério Público para atuar, para acusar ou não, uma justiça em várias instâncias, e a coisa não funciona. O que é que está faltando nesse país para que a justiça realmente funcione? Olha, eu acho o seguinte, o professor Joaquim Falcão, ele num artigo, né, dele em defesa da democracia, uma coletânea de artigos dele, isso na década de 80, tá, quando estava todo o processo de constituinte e tal. Aí ele colocava exatamente as duas vertentes possíveis, né, digamos assim, de modernização e de democratização do Poder Judiciário. Um dizia, olha, se nós tivermos mais juízes, mais equipados, mais bem estruturados, tal, a gente vai democratizar o Judiciário. E a outra vertente dizia, não, olha, a gente tem que mudar a cultura dentro do Judiciário. Né? A forma que o Judiciário ele procura dar a resposta ao que lhe é posto, né, ela tem que mudar. Eu acho que não é nem tanto o problema da estrutura. Né? Por que eu estou trazendo isso? Porque você tem um intervalo aí, nada menos que quase de 30 anos, né, desde essa discussão, passando pela Constituinte, reforma do Judiciário, né, e a gente chega agora no século XXI, né, e ainda fica com esse sentimento. E quando você olha nesse intervalo, você teve toda uma estruturação, mas não tem um trabalho de reflexão sobre a cultura do Poder Judiciário, a cultura do sistema de justiça como um todo. Então, eu acho que é chegado o momento de você trabalhar essa cultura. Né? E quando eu falo de cultura, é o seguinte, às vezes você termina tendo vários casos que chegam no Judiciário, chega a segundo grau, chega no Supremo, por exemplo, a operadora lá, a Oi, ela entrou com mais de 6.000 recursos perante o Supremo Tribunal Federal. Eram, em média, 3 recursos por dia só de uma empresa de telefonia. E sabe quantos ela ganhou? De 10.000 quase? 2. Então, é um abuso, na realidade, né, do poder de litigar. A gente né? Isso daí... Esses recursos em demasia atrasam as causas. Pronto. Mas isso é uma forma também de atuar do Judiciário, né, que talvez agora, em parte, aí, com o novo Código de Processo Civil, se bem utilizado, porque você tem aí novos instrumentos como o incidente de demandas repetitivas. Né? Então, são novas ferramentas que vão permitir ao Judiciário atuar em processos de natureza coletiva. Assim, você tem, e do ponto de vista, acho que do ponto de vista do Ministério Público, isso é mais sensível ainda, né, pelo grande número de ações civis públicas que se entra, né, que o Judiciário ele poderia, num processo só, talvez resolver um problema de muita gente, né, e ele, às vezes, ele fica receoso de decidir, né, ou então decida a destempo, né, aquilo que se fala, né, justiça tardia não é justiça, é injustiça. Exato, né, isso é muito curioso. Né. Então, assim, eu acho principalmente para quem precisa da justiça, né, e todo esse processo que você não vê ele andar. Né? Você falou essa questão, nós do Ministério Público Democrático vamos ter um congresso agora em agosto, um congresso nacional, o 5º Congresso Nacional, se não me engano, né? E vários temas aí vão ser colocados à discussão, vários dos que nós falamos aqui. Né? Um deles é exatamente essa questão do acesso à justiça, porque hoje você termina tendo um sem número de ações, em tese você está tendo um acesso bem maior, só que a capacidade de julgamento ali, ela é limitada. Então, às vezes, você termina entrando com ação, né, em demasia, no caso das empresas. O próprio setor público, né, é um dos maiores responsáveis pelo absurdo número de processos. Então, se você tirar o INSS, né, o STJ era reduzido a metade, ali, o fluxo praticamente de processos que chegam no STJ. Né? E a orientação aí até o fim, esgotar todas as instâncias. Resultado, né? Você termina, né, assoberbando o Poder Judiciário, quer dizer, uma Corte Constitucional, como a Corte Constitucional Brasileira, decidir aí, foram quase 90.000 processos julgados em um ano, né? Então isso não é o caso. Não existe 90.000 contestações à Constituição, né, para que ela... Para ter essa magnitude, né? Até outro dia estavam discutindo a questão do saquinho de pipoca, se você pode entrar com o saco de pipoca no cinema ou não, isso foi bater no Supremo.
né? Eu compro a pipoca fora, eu vou entrar no cinema, se posso entrar com esse saco de pipoca ou se não posso. Absurdo. E essa questão foi ir bater no Supremo. Quando você tem uma série de situações aí, né, que já seriam difíceis de resolver em condições normais, né? Eu digo, por exemplo, a questão mesmo do homicídio que eu levantei. Se você comparar a taxa de homicídio de qualquer cidade grande brasileira aqui, é maior, né, eu acho que em um mês, né, do que grandes cidades no mundo. Quando você tem e estas grandes cidades têm todo um aparato de sistema de justiça e de polícia para fazer a investigação. Então você tem um volume grande aqui de casos, por exemplo, de homicídios que não são investigados, né? E isso você tem que imaginar que ali tem uma pessoa, né, que foi assassinada, tem família, né? Então toda essa responsabilidade, sem falar o senso mesmo, quem comete isso, não sendo responsabilizado, se sente estimulado a fazer de novo, né? E mais vezes, né? E o resultado disso é o sentimento de insegurança que todos nós vivemos. Exato. Do ponto de vista do promotor, existe a visão de que as leis hoje são poucas ou são quase que incompetentes para estar em vigência agora? Quer dizer, elas estão valendo bem para esse momento? Olha, a lei, na realidade, é o seguinte, ela é um instrumento, certo? Um instrumento. Se você me der um violão aqui para tocar, vai ser horrível. Então, acho que como instrumento, né, ela deve ser manejada de acordo, né? Então, o operador do direito ele tem que estar capacitado e em condições também de operar. Porque, às vezes, você tem uma legislação que é muito boa, mas, às vezes, você está lá soberbado, está recebendo, né, 2, 3 vezes o volume de processo que você poderia cuidar, né, e não consegue dar o retorno. Acho que a questão ela não é simples, né? A lei é boa ou a lei é ruim, né? Então, é a lei e o sistema, né, eu acho que ele tem que ser equilibrado, né? É isso que eu estava falando, por exemplo, você ter 90 mil casos para serem julgados aí pelo Supremo, quase 10 mil casos por ministro, evidentemente que em alguns ali ele não vai dar um padrão, né, de qualidade adequado, né? E às vezes você pode julgar um de menor importância na frente de outros tantos mais importantes que você deixa de atender, né? E isso, se você imaginar no Supremo, ele acontece de lá à menor comarca do país. Então, um juiz sobrecarregado. Então, é preciso um melhor gerenciamento disso. Assim, o custo do sistema de justiça para o país é alto, né? A gente precisa melhorar essa resposta, né? Através de quê? Através de aperfeiçoamento legislativo, em alguns casos, né? Assim, melhorar a lei, porque ela realmente não está permitindo a coisa fluir direito, e outra, melhorar a gestão também, às vezes, do sistema. Agradecemos aqui a presença do promotor Charles Lima. Ele atua aqui em Pernambuco, no Ministério Público Estadual, e também é vice-presidente do movimento do Ministério Público Democrático, que tem uma atuação nacional. Charles, muito obrigado aí pela sua conversa hoje sobre o Ministério Público, tanto que vocês veem pela televisão do Paraná, quanto o nosso Ministério Público. Ficou mais claro para as pessoas saberem como funciona essa instituição. Muito obrigado. Obrigado, e até o próximo programa. TV Nova, o brilho da gente. Somos uma família e por isso trazemos o melhor do Nordeste para você. Fazemos a diferença com o conteúdo de qualidade. Fazemos o melhor. Nova Nordeste, a sua TV. TV Nova, o brilho da gente. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos que nos acompanham através do poder sobrenatural da fé. Estamos aqui numa reunião muito abençoada, como bem você pode ver. Olha a multidão, dá um tchau assim pro Brasil, igreja, ó. Dá um tchau assim, ó. Vem ser